Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A partir desse momento, nós vamos apresentar uma série de aulas voltadas para a terapia cognitivo-comportamental. Uma das correntes mais belas, mais lindas, mais científicas da psicologia como ciência. Você que é estudante de psicologia, psicólogo ou estudante de outras áreas afins, eis aqui uma oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre o comportamento humano. A terapia cognitivo-comportamental, ela foi criada na década de 60 por um psicólogo norte-americano de linha psicanalítica chamado Aaron T. Beck. Naquela ocasião, o nome, a princípio, que ele deu era terapia cognitiva. Beck estava incomodado e queria dar um viés científico à psicanálise e começou a estudar os casos clínicos de depressão dos seus pacientes. Para sua surpresa, ele identifica e chega à conclusão de que o que estava por baixo, o que é o substrato dos transtornos de depressão dos seus pacientes, não era um sentimento de hostilidade contra si mesmo, como pregou a psicanálise, mas conteúdos distorcidos em relação ao pensamento, como fracasso, como frustração, como perdas, rejeição, etc. A partir daí, então, Beck se interessa por essa descoberta e dá origem, então, à terapia cognitiva. Para a terapia cognitiva, o importante é a análise do conteúdo e da qualidade dos pensamentos. Portanto, é uma abordagem em que vai explicar o comportamento com base nos pensamentos. Então, nesse momento, faz-se necessário nós falarmos do modelo cognitivo que se estrutura ou que é composto de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Para esta abordagem, o pensamento tem 3 níveis. O primeiro nível, mais profundo, mais global, mais rígido, chamado de crenças nucleares, ou crenças centrais, ou crenças fundamentais. Essas crenças se desenvolvem, elas se originam, se desenvolvem a partir da infância, por uma palavra que se ouve, uma palavra moldada de um adulto, de um responsável, de um cuidador, dos pais, que vai dar margem ou originar as crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias, elas são compostas por atitudes, regras, pressupostos e o nível mais superficial, que são os pensamentos automáticos. São aquelas nuvens de pensamentos que, em dada situação, tomam a mente do sujeito, do indivíduo. Via de regra, essas crenças são crenças negativas. E elas têm uma forte influência na forma como o sujeito vê a si próprio, como ele vê, como ele enxerga a outra pessoa ou o outro, e como ele vê ou percebe também o futuro, o mundo. Essas crenças, elas são irracionais. Elas não têm fundamento com a realidade, ou fundamento total com a realidade. Elas são irracionais. Muitas vezes estão no campo realmente da fantasia, da imaginação. Essas crenças negativas, elas influenciam os sentimentos do sujeito, que, por conseguinte,
vai também influenciar o comportamento, reforçando assim a crença originária, a crença disfuncional originária. Então, só para você ter uma ideia, um sujeito, um indivíduo, um paciente que tem uma crença de rejeição, ele acredita que ele é rejeitado pelo pai, pela mãe, ele pode desenvolver uma crença intermediária do tipo: se eu fizer tudo o que as pessoas querem de mim, elas vão me aceitar. Ou seja, ele coloca uma regra, né? Ele coloca um pressuposto. Essa crença de rejeição, ela pode dar origem a um sentimento de tristeza, um sentimento negativo, que vai dar origem, por conseguinte, a um comportamento, talvez, de isolamento. Ó, reforçando então aquela crença de rejeição de que ninguém gosta de mim, as pessoas não me querem, as pessoas me ignoram. Mas não é. Na verdade, a pessoa, em função do modo como ela enxerga a sua realidade, ela está se distanciando. Ela se distancia das pessoas, não as pessoas dela, mas ela não tem consciência disso e isso acaba reforçando uma crença, né, nuclear de rejeição. Para que algo mude e venha trazer saúde, bem-estar e qualidade de vida para o paciente, é necessário que se mexa nessas crenças centrais, é necessário que se acesse essas crenças centrais, que se modifique essas crenças centrais. Modificando essas crenças centrais, experimentar-se-á transformações duradouras. O caminho para se chegar a essas crenças centrais são os chamados pensamentos automáticos. O problema não é a situação que o sujeito experimenta. O problema é a interpretação que ele dá à situação. E veja, a interpretação que ele dá à situação, ela tem relação com o modo disfuncional de pensar. Existem alguns princípios que são princípios fundamentais que embasam essa abordagem da terapia cognitivo-comportamental. O primeiro princípio é que a formulação, o caso, a queixa que é trazida pelo paciente, ela tem uma consideração de continuidade. Ou seja, o terapeuta, quando ele trabalha com o paciente, quando ele recebe o paciente, ele pensa em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas que os pacientes estão apresentando, que os pacientes estão trazendo para ele. Então, por exemplo, em uma queixa primária, pode-se se desencadear queixas secundárias, em que vão ser trabalhadas ao longo das sessões. Então, há uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas trazidos pelo paciente. Não há aquela ação rígida, receitual, né, programada em relação à formulação do caso. O segundo princípio é que a TCC valoriza e considera a aliança terapêutica sólida. Então, para que haja progresso, para que haja eficiência, eficácia no tratamento, há necessidade de uma boa relação terapêutica, ou seja, de um rapport bem estruturado, né? O outro princípio é o princípio da colaboração e participação ativa. O sucesso, o bom resultado, ele não depende único e exclusivamente do terapeuta. Ele depende da parceria, onde cada personagem na relação terapêutica desempenha o seu papel e cumpre a sua parte. O psicólogo com a técnica, com o conhecimento psicológico, o terapeuta com os seus problemas, suas demandas, o conhecimento da sua história e
a ação em direção àquilo que vai ser combinado no processo terapêutico. Um outro princípio é que a TCC, esta abordagem, ela foca o problema trazido pelos pacientes. Ou seja, ela está pautada e orientada para os objetivos que o paciente traz consigo. Ela foca os problemas que o paciente traz consigo. Então, não interessa outra coisa que não seja exatamente a dor que ele traz, né? A insatisfação, a demanda que ele está trazendo consigo. Um outro princípio da TCC é que ela enfatiza inicialmente o presente. Por mais que haja uma consideração de conhecimento da vida pregressa, né, do que aconteceu talvez lá na infância, a gente não fica lá. A gente volta para o aqui e para agora. A gente vai lá só para entender, mas o foco é aqui e agora. Então, ela enfatiza inicialmente o presente. Um outro princípio é que ela se propõe a ensinar sobre a terapia cognitivo-comportamental, suas técnicas para o paciente, no sentido de torná-lo autônomo ou de torná-lo o seu próprio terapeuta. Então esse é um outro princípio a se considerar na terapia cognitivo-comportamental. A intenção, o objetivo de tornar o paciente o seu próprio psicólogo, né, o seu próprio terapeuta, a partir do momento em que ele maneja o modelo e que ele maneja as técnicas da TCC. Um outro princípio, ela é limitada no tempo. Não se considera uma ação ad eterna. Então, ela tem lá a sua estrutura de sessões. 8 a 20, 8 a 14. É claro que isso não é isso não deve ser levado a ferro e fogo. Você tem paciente que vai precisar de um pouco mais, né? Você tem um paciente com um caso grave de depressão, 20 sessões não seriam suficientes. Mas a natureza da TCC pressupõe uma limitação de sessões. E você, terapeuta, vai analisar à luz de cada caso que está sendo trazido, né, pelo paciente. Um outro princípio é que a TCC ela é estruturada, né? Cada sessão tem a sua estrutura direcionadora. Essa estrutura não muda. O que muda, obviamente, são os conteúdos, são as técnicas, as abordagens que se faz. Mas todas as sessões ela tem a sua estrutura. Um momento introdutório da sessão, um momento que é o momento ou a parte intermediária da sessão, e o terceiro que seria, que é, na verdade, a finalização da sessão. Depois, na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre essa estrutura das sessões. Um outro princípio é que ela também procura psicoeducar o paciente, ensinar o paciente, no sentido dele próprio detectar os seus pensamentos disfuncionais, as suas crenças intermediárias, as suas crenças nucleares, os seus comportamentos mal ajustados, para que ele possa ajustar, gerenciar esses pensamentos, essas emoções e esses comportamentos, para que ele possa responder a essa necessidade. Um outro princípio é que ela utiliza variedades de técnicas. Não somente técnicas respectivas à própria TCC, mas inclusive técnicas de outras abordagens da psicologia. E também técnicas que você, talvez como terapeuta experimentado, ou você que está iniciando agora, mas que ao longo das suas experiências vai amadurecendo o seu conhecimento e a sua prática terapêutica, você também pode criar as suas próprias técnicas. Então esse último princípio aqui
é que a TCC ela lança mão de uma infinidade de técnicas para orientar, ajudar o paciente no manejo do seu comportamento. Então, para essa primeira aula, nós apresentamos a teoria e os conceitos, bem como alguns princípios relacionados à terapia cognitivo-comportamental. Na próxima aula, segunda aula, nós vamos falar sobre a visão geral do tratamento. Se você gostou, curte aí a nossa página e também compartilha. Até a próxima!